Muito bem. Eu quero dar as boas-vindas, em nome do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, aos meus queridos alunos e alunas que fazem e cursam a disciplina Filosofia da Educação na modalidade. Eu sou o professor Luiz Felipe e esta gravação ocorre por duas vias. Primeiro, pela plataforma Blackboard da instituição e pelos conteúdos Saga, de onde nós inspiramos essas disciplinas, e também pelo meu canal do podcast Grife do Conhecimento. No podcast você vai poder acompanhar essa gravação que ocorre também na forma de vídeo. E eu tenho aqui, em tempo real online, ilustres convidados a quem eu passo a dar o bom dia e citá-los nominalmente. Eu quero dar as boas-vindas, o nosso abraço carinhoso, as boas-vindas ao senhor Alexandre, às jovens Claudete, Cíntia, Daniele, Emily, sejam bem-vindas, meninas. A Flávia, dou as boas-vindas também a Ivanilda, a Jennifer, a Luciana, dou as boas-vindas a Márcia, a Marli, ao jovem Samuel, ao Valdomiro e também a Vânia. E a nos acompanha nessa gravação, nessa webconferência, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E qual que é o nosso plano, pessoal? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho. A nossa intenção, imagino que vocês me veem e vocês me ouvem. Se houver alguma interrupção na gravação, me avisem, O plano é eu falar, fazer a apresentação para vocês das unidades de aprendizagem conteúdo Saga, as aulas de Filosofia da Educação, de número 4, 5, 6, 7. A webconferência das aulas 1, 2 e 3 disponíveis na sua plataforma, no ambiente virtual, Blackboard, e aí você pode fazer todo o acompanhamento. Depois, até o dia da prova, eu farei a última webconferência, que contemplará as aulas 8, 9 e 10. Mas antes eu tenho uma boa notícia a você, ao pessoal que está aqui comigo em tempo real, e a você que assiste a nossa aula. Eu preparei no meu canal de podcast 10 aulas de revisão na forma de podcast. E o aluno pode perguntar, mas, Luiz Felipe, o que é o podcast que todo mundo fala, Podcast, o que é isso? Podcast são gravações em áudio, ou seja, são arquivos que não têm imagem. Você só ouve a aula, você só ouve o comentário do professor, e o mais legal ainda é que você nem precisa entrar no seu computador, ou no seu smartphone, ou no seu tablet. Você pode ouvir o seu podcast no celular, no smartphone, tipo WhatsApp. Você entra, está lá o podcast, se você quiser baixar, você pode baixar, e você pode ouvir onde e quando você quiser. É uma ferramenta muito interessante. Então, eu abri um canal, eu já trabalho há alguns anos com podcast, e o que eu fiz, pessoal? As 10 aulas que você tem de Filosofia da Educação, e também Educação, não sei se alguém aqui no grupo faz a disciplina Sociologia da Educação, é comigo também. Nessa disciplina, também fiz 10 aulas. Disponibilizar, eu vou deixar o meu link aqui no bate-papo para vocês. Quem quiser no podcast, você pode ouvir no Spotify também, na forma de áudio. Eu faço uma revisão de cada aula. Ah, perfeito. A Ivanilda está dizendo que a minha voz está travando. E aí você pode aproveitar e ouvir da forma que você quiser. Então, além das webconferências, você também terá aí o podcast à sua disposição, tá bom? Eu vou deixar, por favor, me lembrem de, ao final da nossa web agora, eu colocar o endereço, link do meu podcast, tá bom? Outro aviso também, eu conversei com algumas alunas da pedagogia ontem à noite, é que eu estou em 4 grupos de WhatsApp, loucura total.
E eu prorroguei os TEAs para vocês o dia 30 de maio. Ou melhor, até o dia 27 de maio. Tá bom, pessoal? Não sei se ficou claro, tá? Eu tenho os TEAs de Filosofia da Educação até o dia 27 de maio. Eles estariam fechando agora, dia 17, nós vamos ter mais 2 semanas, tá bom? Até para você poder assistir os podcasts, ouvir e poder fazer com mais tranquilidade. Se você perdeu o prazo, tudo, a gente fez essa prorrogação. Claudete está fazendo assim, e eu faço assim. Claudete faz assim, eu faço assim. A gente entende, pessoal, a dificuldade, a luta, a correria. Muitos alunos da Ítalo estão com dificuldade de acesso, enfim. Então, é a maneira que eu, conversando com a professora Kátia, né, minha grande amiga e colega, coordenadora da pedagogia, minha outra grande amiga e outra grande colega, professora Márcia Polacchini, né, Alexandre, do teatro. Olha aí, Alexandre. E elas ficaram muito agradecidas, né, pela deferência, né, para com vocês, tá bom? Bom, então vamos. Márcia Diva, Márcia Diva. Então, Fátima Luciana, bem-vinda. Vamos iniciar. Eu só quero te posicionar no seguinte sentido, só para você ter uma ideia. Estou aqui com o meu roteirinho. Em Filosofia da Educação, nós fizemos a webconferência, já está disponível para vocês, das 3 primeiras aulas. Aula 1, a Pedagogia no Brasil. A aula número 2, o conteúdo Saga, a filosofia, a formação do educador e as práticas educativas. Aula 3, o que é a filosofia e para que serve. Essas webconferências, meninos e meninas, não substitui, é claro, você entrar nas aulas, ler os textos, fazer os exercícios. Tanto a conferência como os podcasts complementam a aula, né? Elas não substituem. E claro que se você, que participa agora da conferência, ouve o meu podcast e vai rever as aulas, aí você vai entender mais ainda, fica até mais fácil, né? É um apoio. Hoje, eu quero falar com vocês sobre a aula número 4 de Filosofia da Educação, que fala das 3 exigências da reflexão filosófica. A aula número 5, que trata da filosofia grega. A aula número 6, conteúdo Saga, o desenvolvimento da filosofia, e eu fecho com a aula número 7, Platão e Aristóteles. Então, eu vejo que muitos colegas entram agora, né, na sala, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A nossa conversa hoje são as aulas 4, 5, 6 e 7, tá bom? Havendo dúvidas, você pode postar, quiser fazer por microfone, aí abre o microfone, faz a pergunta, depois fecha o microfone. Deixa eu perguntar para os 20 alunos que estão aqui comigo e alunas que estão aqui comigo. Eu falo muito rápido, você consegue entender? O volume tá bom? Como é que tá para vocês aí? Só me dá um ok ou não ok no bate-papo. Claudete está falando que está perfeito. Legal. Perfeito. Enquanto isso, toma a minha aguinha. Às vezes é só Daniele, dá uma repicada, mas eu acho que aí é a conexão. Outra coisa, se eu cair, né, online, eu volto, fiquem tranquilos, a aula está sendo gravada, tá bom? Bom, então, aula número 4, as exigências da reflexão filosófica. Nessa aula, depois seria interessante você dar uma olhada, fazer uma visita lá na aula. Você tem alguns itens que reproduz como algo muito importante para quem estuda filosofia da educação, para quem faz pedagogia ou faz algum curso de licenciatura, como teatro, como outras disciplinas. Se o seu curso é uma licenciatura, se você está estudando para se formar, para atuar na área da educação, como pedagogo, essa aula vai dizer para você que há 3 requisitos fundamentais que um profissional de educação, um professor, uma professora, um educador, uma educadora, deve utilizar, deve
exercer como reflexão filosófica, eu como docente, eu como educador, eu como professor, como que eu devo agir? Qual que deve ser a minha postura? Então, essa aula te dá 3 características fundamentais que profissão do seu trabalho cotidiano. Quer você já atue na área, né? Muitos alunos, alunas da Ítalo trabalham já na área. A Marilis está dizendo que o meu microfone está dando microfonia. Será que alguém está com o microfone ligado? Pode ser isso, viu, Marilis? Ou então, nessa perspectiva dessas 3 características, o fundamental é também que você entenda que o seu trabalho, a sua atitude, a sua postura afeta a vida dos outros. Isso é importante. E para que você possa afetar a vida das outras pessoas, são 3 as exigências filosóficas da sua profissão. Elas são a criticidade, a radicalização e a universalidade. Então, professor, o que significa isso? Criticidade. Eu tenho que ser crítico? Né? Sim. Só que a criticidade na filosofia da educação significa a sua capacidade de sempre fazer uma análise crítica antes de tomar uma posição. Não só ouvir. Criticar significa você fazer uma análise tentando entender os motivos, as crenças, as convicções daquela pessoa, seja um pai, a mãe, seja um aluno, seja um colega professor, seja um funcionário, seja um colaborador. Então, criticidade não é falar mal de uma pessoa, como normalmente a gente pensa, né? Olha, eu vou fazer uma crítica, mas é para o seu bem, e desce a lenha na pessoa. Isso não é crítica, isso é acusação. Criticar, criticidade, significa isso. Você se colocar no lugar do outro, fazer um exame crítico, ou seja, exigente, tentando compreender os motivos, as crenças da pessoa, o histórico de vida que essa pessoa tem, as razões pelas quais ela defende uma posição, ela cobra uma posição, porque vocês estarão em situação de destaque. Né? No exercício profissional, vocês representarão a instituição, seja ela do poder público, seja ela do poder privado. Eu vou te dar até um exemplo. Nesse momento, né? Vamos pensar, Unítalo. O que é Unítalo? Quem é Unítalo? Nesse exato momento, às 8 horas, perdão, e 14 minutos do dia 16 de maio. É o Luiz Felipe. Nesse momento, se, por exemplo, longe de mim, eu fosse ríspido com a Aruana, se eu fosse indelicado com o Alexandre, se eu fosse mal educado com a Flávia, né? Ou se eu fosse grosseiro com a Marilis, seria a instituição. Né? Não é só o Luiz Felipe. Então, vocês em breve estarão já, se já não estão, estarão no mercado, e você vai representar o poder público no exercício da sua profissão, ou a instituição privada, caso você atue nessa área. Então, é importante você ter essa postura de criticidade, fazer uma análise crítica. O que o outro pensa? De que maneira aquela pessoa... Bom dia, Janaína. Aquela pessoa possui essa agressividade. Por que aqueles alunos estão tão desanimados? Entender esses motivos, essas crenças. Aí entra a segunda postura, né? A segunda exigência do educador, da educadora. Lá na aula fala em radicalização. O que significa isso? Né? Ser radical. Eu tenho que defender alguma bandeira política, ideológica, eu quero ser radical, né? Ou que nem os jovens falam, né? Fiz uma guinada radical de skate. Não. Radicalização, para nós da área filosófica, significa ir na raiz. É uma palavra que vem do latim, galera. Radicalização significa você buscar a raiz dos assuntos e você ir a fundo nas questões. A sua mãe tem uma fala que eu gosto muito, né? Ela, numa conversa doméstica, uma questão doméstica, ela já não usou essa expressão, pessoal. Eu queria ir a fundo naquela questão, sabe? Eu queria entender o que está se passando.
essa fala da sua mãe, eu quero ir a fundo. O que tem lá no fundo da terra? Não é a raiz? Então, a radicalização significa que você não deve ficar na superficialidade das conversas, né, dos assuntos. Sabe quando você pode ser superficial nas conversas? Quando nós voltarmos a frequentar os botecos, os barzinhos, a lanchonete, jogar a conversa fora, em breve vamos estar todo mundo junto aí, né, todos juntos. Aí sim, numa conversa informal. Mas quando se fala em profissão, em educação, é fundamental esse mergulho, essa tentativa de radicalizar, de irmos na raiz das questões, dos assuntos, das aulas. Não ministrar uma aulinha qualquer, não, uma aula com profundidade, uma aula com densidade. Então, aula 4, nós falamos das 3 exigências filosóficas. A primeira, a criticidade. A segunda, a radicalização. E a terceira é a universalidade. O que te lembra, meninas, meninos, a palavra universalidade? Universo. Então, significa você aprender a desenvolver uma postura na sua vida profissional, acadêmica, eu acho até em todos os aspectos da sua vida, de entender que tudo na vida é muito mais amplo do que a gente imagina. Olha que coisa interessante, às vezes a gente divide o mundo, as pessoas, os familiares, os amigos, na corrente do bem e do mal, né? Esses são do bem, esses são do mal. Esses prestam, esses não prestam. Esses são da direita à esquerda, aqueles outros são do centro de baixo. A vida não é assim. A vida é composta por diversas visões, modos diferentes. Veja você na sua família. Nem todo mundo pensa como você. Isso não significa que eles estejam certos ou errados. Veja você com a turma, né, com a sua classe. Tem gente que pensa igual, tem gente que pensa parecido, tem gente que pensa contrário, tem gente que é do contra. Você vai ver isso também na sua carreira, na sua vida. Então, universalidade significa que o mundo, o universo, está cheio, está repleto de pessoas com pontos de vistas diferentes. E não necessariamente o pensar diferente de você significa que a pessoa esteja contra você. Eu penso diferente da sua opinião, mas isso não significa que eu tenha que ser contra você. A universalidade é a exigência filosófica que vai, de mim, fazer com que eu entenda que há muitas perspectivas e visões do mundo. Então, encerrando essa aula, essas 3 exigências: criticidade, radicalização e universalidade. Ficou claro para vocês? Como é que vocês veem isso? Falei muito raro? Ele falou, ok. Claudete falou, ok. Janaína, Jéssica, Marcos Vinícius, Alexandre, Amarilis, Márcia, ficou claro? Valdomiro. Vocês querem que eu repita? Deixa eu só ver aqui o bate-papo, porque entra rapidinho. Radicalização na filosofia. Ah, que bom que a Flávia perguntou. E a Flávia pediu universalização. Perfeito. Radicalização, meninas, vem de raiz. E onde que fica a raiz? Na terra. Não fica no fundo? Então, radicalização filosófica significa você sempre, quando for tratar um assunto, ir na raiz do problema. Né? Que bom, Janaína. Ir a fundo nas questões, não ficar na superficialidade. Né? Não tem nada a ver com direita e esquerda, né? Radical, não. Raiz não fica do lado direito e nem do lado esquerdo, ela fica no fundo. É uma metáfora, é um simbolismo para você mergulhar na questão. Né? Radicalização. E criticidade, se eu não me engano, alguém perguntou. Criticidade significa não você xingar uma pessoa, né? Estou criticando, estou xingando, não. É fazer uma análise crítica, né? Criticidade significa você
levantar, sempre quando tiver um posicionamento para falar, um comentário a fazer, o que é boa crítica? É você ver os pontos positivos e negativos daquela situação. E não só mostrar os pontos negativos, como a maioria fala, né? Olha, eu vou fazer uma crítica, mas é para o seu bem. E desce a lenha, não é verdade? Não, a criticidade significa você ver os lados positivos e negativos que se apresentam. A Marília está lembrando também, apresenta aí outras opções. Mas aí, no caso, no material de estudo, eles falam da temática de radicalização, muitas vezes, em você buscar as origens do problema. Tá certo? Exato, Marilis. Aí, nessa questão das alternativas, seria interessante vocês lerem todo o material lá do Saga, que tem algumas pistas que também vão te ajudar a responder aí as questões do TEA. Tá bom? Giovana fala que filosofia ajudou muito a compreender o Trivium, conteúdo nas unidades. Sem dúvida, porque o Trivium, Giovana, faz parte da filosofia. Né? O Trivium nasce com a filosofia. Ok, pessoal? Eu posso entrar na unidade 7 para vocês? Eu que agradeço, Claudete, pela gentileza, pelo carinho. Unidade 7 não, a aula agora é a aula, nós falamos da aula 4, vamos falar sobre a aula 5. Isso, Ariris, desculpa, quando eu me refiro à Saga é a empresa que fornece esses conteúdos, é o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Desculpa, Marilis. Tá bom? Bom, aula 5 é a aula que vai tratar da filosofia grega. E nessa unidade de aprendizagem, do ambiente virtual de aprendizagem, lá fala das origens da filosofia, vai falar um pouquinho sobre conhecimento versus misticismo e as fases da filosofia. Eu trato disso também lá no podcast. E fala sobre grandes temas que a filosofia e a pedagogia e o teatro e as licenciaturas abordam, a questão da natureza, da felicidade e do homem. Onde que a filosofia nasce? Onde e quando? Você vai ver nessa aula que a filosofia tem as suas origens no século VII, com Pitágoras, que era um pensador, um matemático, que até criou a expressão filósofo. Então, ela começa a se organizar no século VII. Lá no século V, a filosofia nasce de fato com Sócrates, que vai organizar todo um método próprio de pensar, e ela nasce na cidade de Atenas. Então, ela tem aí um período de início por volta do século VII. No século V, de fato, ela se manifesta na cidade grega de Atenas. E o que busca a filosofia? Que vai ajudar muito você na pedagogia, você no teatro, você na própria licenciatura em filosofia. Ela ajuda o ser humano que vem para você na condição de aluno, na condição de pai, na condição de comunidade, na condição de filho, na condição de experiências que você tem no mundo, a responder 3 questões. A natureza. Quem sou eu? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Quem sou eu? De onde eu vim e para onde vou? Né? A questão da natureza do ser humano. Ela vai tentar compreender a natureza física, né? O universo. O que é tudo isso que existe? Para que tudo isso se manifesta na minha vida? Faz uma pergunta, por que isso aconteceu na minha vida? Pergunta filosófica. E eu te responderia que a melhor resposta é para que isso aconteceu na minha vida? Muda-se o foco da pergunta. Uma outra questão que é tratada na filosofia e também no seu curso é a questão da felicidade. A filosofia te ajuda a pensar que vida vale a pena ser vivida. Olha que interessante, né? Que vida vale a pena ser vivida. Não é qualquer vida, né? Está em jogo a sua felicidade. Quando você fala, não, eu quero fazer uma faculdade, você já me responde que tipo de vida vale a pena ser vivida. Você estar agora aqui, que vida vale a pena ser vivida? É essa, as escolhas que você faz. E também o significado do homem, qual é o papel do homem dentro da humanidade, qual é o nosso papel diante desse momento da história. Na unidade 5,
você vai entender também que é uma diferença entre conhecimento e misticismo. O que é o conhecimento? É a reflexão filosófica, né? É aquilo que você busca entender. E o que é o misticismo? São ideologias, são ideias, né? Tentando atribuir o sentido das coisas de uma maneira obscura, mística, supersticiosa. A filosofia te ajuda a sair da superstição e entrar em busca do verdadeiro conhecimento, que é a reflexão filosófica. E, finalizando, a aula 5 vai falar das fases da filosofia. Depois seria interessante você dar uma verificada nessa aula. Ela vai explicar desde o período mitológico, depois o período científico, que é o pré-socrático, depois o período dos sofistas, que eu vou tratar lá na unidade 10 das aulas de filosofia do AVA. Depois você tem o período clássico, Sócrates, Platão e Aristóteles. E depois você vai ter o período pós-socrático, que é constituído de uma fase mais crítica. Aí você tem, depois do período pós-socrático, o início do cristianismo, o início da Idade Média. Dessa fase, pessoal, você gostaria de ter alguma pergunta? Eu fui a gravação, como é que foi para vocês? Um dia lindo. Ivanilda, você poderia repetir as fases com o maior prazer, minha querida. As fases da filosofia, da história da filosofia, são as seguintes: período mitológico, período pré-socrático, que é o período científico, agora a gravação, retornando à gravação, consegue me, pessoal, uma pequena queda. Então eu vou retomar para que você não fique prejudicado. As fases da filosofia, vamos retomar. Período religioso ou período mitológico. Período prático, período dos primeiros cientistas, que é a origem da existência da Terra. Depois eu tenho o período socrático, no ambiente virtual. Depois eu tenho o período clássico, Sócrates, Platão e Aristóteles, que eu vou falar agora. E, por fim, o período pós-socrático, que é um período ético de alguns questionamentos, de algumas reflexões antes do nascimento de Jesus Cristo e aí o início da fase, digamos assim, adiante, ano zero. Tá? E começa depois a queda do Império Romano, lá na frente, no século IV, e o início da Idade Média. Tudo bem, pessoal? Posso entrar na aula 6? Daniele disse que está travando o áudio. Deixa eu dar uma atualização aqui, Dani. Só um minutinho, querida. Ok. Vocês querem que eu retome as fases, que eu fale novamente? A Kira está dizendo que travou muito. A Dani também. Vocês querem que eu retome as fases? Vou retomar, tudo bem? Cada vez que o senhor vai falar as fases, trava. Tá bom, querido. Eu vou então retomar. Tá? Então, vou colocar aqui para vocês fases. São as fases de Sócrates,
Platão, e fase pós-socrática ou ética. Prontinho, são essas fases aí, tá? Mas não deixe depois de dar uma olhadinha no material no ambiente virtual, pessoal. Vamos para a aula número 6, que fala do nascimento da filosofia. Podemos começar? Isso, natureza e homem, Ivanilda. Aula essa mesmo. Tá bom? Aula número 6, pessoal. O nascimento da filosofia. Embora eu tenha comentado que na aula 5 a filosofia nasce em Atenas, entre o século VII, com Pitágoras, os pré-socráticos, especificamente no século V, com Sócrates, que cria um método socrático. A aula fala um pouquinho de Sócrates. É importante essa aula 6 para você, que faz a disciplina, porque ela vai explicar o ideal que os gregos tinham de educação. Que modelo hoje a pedagogia, o teatro, a filosofia, todos os cursos de licenciatura. Nessa aula 6, você vai ver que eles falam um termo chamado paideia. Paideia. O que é paideia? Um ideal foi criado lá na Grécia e é o modelo que nós temos até os dias de hoje. Por exemplo, quando o seu pai e a sua mãe querem que você estude para que você seja alguém na vida feliz, realizado, com estudo, de onde que veio essa ideia? Vem lá dos gregos. Eles entendiam que uma pessoa plena, uma pessoa desenvolvida, uma pessoa realizada tem que receber uma formação intelectual. É por isso que a Dani está dizendo que está muito ruim o áudio. Eu vou tentar, então, retornar. Pessoal, vocês estão com dificuldade de ouvir? Claudete disse que sim. Tá. Eu vou recarregar. Tá bom, pessoal? Só um minutinho. Retornando. Valdomiro, Alexandre, vocês me ouvem? Giovana? O Alexandre está sugerindo para eu desligar a câmera. Vamos então seguir o conselho do Alexandre. Vou fechar minha câmera. Perfeito. Vamos ver se melhora, né, Ale? Então, o que eu dizia na aula 6, pessoal? Que você vai encontrar um tema chamado paideia. Obrigado, Claudete, pela devolutiva. O que é paideia? É o ideal que os gregos imaginavam de desenvolvimento intelectual. Eles partem do pressuposto que para uma pessoa ser bem-sucedida na vida, e olha, não é só no emprego, não, na carreira, também, mas na vida, você precisa ter uma preparação, um aprofundamento, um estudo, como em tudo na vida, para o casamento, para uma profissão, para um trabalho. Então, a paideia é a formação da cultura ocidental, que vai ter o seu início, quando que essa ideia desse projeto pedagógico ocorre? Por volta, né, do século VII, como eu falei, com Pitágoras, que ainda não era um filósofo, era um pensador. Os também já entendiam essa necessidade de se ter aí um ideal pedagógico, quando a pedagogia começa também, e especificamente
especificamente no século V, a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, que é o tema da aula 7 aqui da nossa webconferência. Então, o que nós entendemos hoje por pedagogia, por educação, sobre a importância dos estudos na vida de uma pessoa, isso vem desse conceito chamado paideia. Há um trecho que a unidade 6 traz sobre esse assunto, vale a pena, se você ainda não teve a chance de ler, fica a dica aqui, e eu trato também disso lá no meu podcast, essa unidade 6. Me parece, pessoal, que tendo fechado a câmera, o som ficou melhor. Você consegue me ouvir com mais tranquilidade? Oh, que bom, hein, Marli? Que bom, Dani e Flávia. Ótimo, Giovana. Alexandre deu um super sim. Ufa! Obrigado pela consultoria, Alexandre. Meio ponto na média, olha aí. Maria e Fátima, ok. A Marilis argumenta, foi com o surgimento da paideia que começou todo o processo de desigualdade e em oportunidades, e deixa escrachado o sentimento humano que ocorre, Amarilis, que embora você tenha um ideal pedagógico, como em tudo em nossa sociedade, o que vai ocorrer? As instituições são feitas de pessoas, né? A escola é feita de pessoas, a igreja é feita de pessoas, o Estado é feito de pessoas, e daí, infelizmente, às vezes, situações desastrosas, né? Já te dou a palavra, Camila. Os vícios aparecem, né? Nem todos tinham acesso como hoje, é verdade, é verdade. Quem que tinha levantado a mão? A Marilis? Ou foi a Camila, que agora já abaixou? Pode fazer a sua pergunta, meninas, rapazes. Foi a Camila que levantou a mão agora? É que eu estou olhando para a câmera e estou vendo aqui no bate-papo. Podemos ir para a aula número 7, pessoal, Platão e Aristóteles? Vocês têm alguma dúvida da aula 6? Estão me ouvindo? Está todo mundo quietinho agora? Tudo bem? Tranquilo? Podemos ir? Vai cair uma questão de cada aula? Provavelmente sim, muito provável. Tá? Não, eu estou muito feliz, muito feliz. Né? Já vou definir sim a paideia, Ivanilda. Eu vou falar depois dos podcasts, há um podcast para cada aula, gravação em áudio, já vou falar para vocês. Ivanilda, eu vou fechar aqui a minha câmera. Defina a paideia, por favor. A Marilis lamenta, né? Filosofia e sociologia EAD são assuntos que merecem debate e troca em sala de aula. Concordo com você, sim, Marilis. A forma presencial é muito mais agradável, né? Para a gente interagir bastante. De fato, o EAD tem essa pequena grande diferença. Tá? Obrigado, Giovana, pela devolutiva e concorda com a Marilis. Deixa eu, então, explicar, né, para vocês o que é paideia, definindo. Paideia é o ideal. O que é um ideal? É um conjunto de valores, de crenças, de convicções que os gregos tinham em relação à forma de educar. Qual é a vida? Se realizar como pessoa. E eles afirmavam pela paideia que tem que ser pelos estudos. Mas não apenas o estudo hoje em dia, da pessoa entrar na internet, no Google, não. O estudo significa isso como as meninas estão falando, a reflexão, o debate, a ponderação, as opiniões diferentes, a leitura. Né? Então, os estudos são... Voltou a... Melhorou agora, pessoal? Melhorou? Ótimo. Perfeito. Então, retomando. A paideia é o ideal, um conjunto de valores, de normas, de regras que os atenienses, que os gregos imaginavam ser necessário para uma pessoa ser feliz.
Eu falei um pouquinho antes, que vida vale a pena ser vivida? É uma pergunta ética, é uma pergunta filosófica. E a resposta é por meio dos estudos, por meio da paideia. O ser humano não nasce pronto, vai dizer a paideia. O ser humano tem potencialidade para ser feliz. E essa potencialidade precisa ser desenvolvida por meio dos estudos. Quem fez a disciplina Trivium vai entender o que eu vou dizer, né? Pela lógica, pela retórica, pela oratória. Quem não fez e vai fazer, vai entender que o Trivium faz parte da filosofia, faz parte da paideia. Ficou clara a definição? Bom, ai, coisa boa. E aí, nós vamos agora, nesse finalzinho da conversa, da nossa webconferência, falar sobre a aula 7, o tema Platão e Aristóteles. Tá? Eu disse para vocês que a filosofia começa no século V antes de Cristo, com a figura de Sócrates, que é considerado o pai da filosofia. E eu defendo também, eu também sou pedagogo, além de filósofo, que o Sócrates também é o pai da pedagogia. Ele cria um método socrático muito presente na metodologia pedagógica. Mas aí é tema para uma outra webconferência. E Sócrates teve dois discípulos. Um discípulo direto, que foi Platão, um pensador do século IV antes de Cristo, e Aristóteles, um filósofo pensador do século III antes de Cristo. Na aula 7 do AVA, do Ambiente Virtual de Aprendizagem, você vai verificar aí a biografia dos dois. Platão é um discípulo que conviveu com Sócrates, e ele criou uma escola chamada Academia, que é mais ou menos o ideal que nós temos hoje de universidade, a ideia que você dá para o conceito universitário, o entendimento que você tem de faculdade, vem lá de Platão, da palavra academia. A gente pensa academia só de ginástica. Lá tinha também aulas de ginástica, mas lá também tinha aulas de paideia, tinha aulas de retórica, de oratória, de filosofia, aulas teóricas e práticas. Hoje a gente pensa que a academia é só lá, né, fazer ginástica. Também, também. E o importante é você entender, em filosofia da educação, que a contribuição de Platão é muito, muito grande. É uma filosofia chamada idealista. Eu vou explicar isso na próxima webconferência, eu vou aprofundar isso, né? Nessa perspectiva, o que é o idealismo? É você entender que o ser humano é constituído de duas partes, de um corpo material e de uma alma espiritual. E que o grande conhecimento do mundo, da vida, está no campo das ideias. Então, quando você fala, puxa, o meu ideal de vida é terminar na faculdade, meu ideal de vida é constituir uma família. De onde que vem essa chamada, essa fala? Vem da filosofia platônica, que hoje, nessa aula, nós não aprofundaremos. Eu vou aprofundar na aula número 8. Então, filosofia idealista. Eu preciso que você guarde nessa aula isso. A filosofia de Platão. Uma educação, é uma peça de educação pautada nas ideias, nos ideais, pautada nos valores. Guardem bem isso. Filosofia idealista, Platão, ideias, valores, princípios. É ele que vai amarrar a educação com valores, com o ideal de felicidade. Aristóteles não conheceu diretamente Sócrates, ele foi discípulo de Platão. Aristóteles cria uma outra escola chamada realismo, né? Idealismo é de Platão, você vai ver lá na aula. Realismo é de Aristóteles. E ao invés de Aristóteles valorizar as ideias, ele vai dizer que elas são importantes no mundo da educação, né? Você vai ter, já respondo a Marilis, a experiência como o fundamento. Né? A filosofia de Aristóteles é uma filosofia realista. A relação do homem com o meio, sensações, com colocar a mão na massa,
porque ele vai dizer que o ser humano nasce como uma folha em branco, e vai ser a educação que vai preencher essa folha. Na aula número 8, na aula número 9, na aula número 10, respondendo para a Marilis e para você que me ouve, na semana que vem, no sábado que vem, será a última webconferência, aulas 8, 9 e 10. E aí eu vou aprofundar Platão e Aristóteles, o idealismo em Platão e o realismo em Aristóteles, é até o tema da aula número 8. Ok, pessoal? Aula número 8 da semana que vem, do sábado que vem, nesse horário. Platão, as ideias e o realismo aristotélico. Aula número 9 vai tratar, se eu não me engano, aqui, noções de filosofia da educação. Eu vou falar do mito da caverna, imperdível. E a aula número 10 eu vou falar sobre os sofistas. Tá bom, pessoal? E agora eu fico à disposição para alguma dúvida. E deixa eu falar para quem chegou agora. Eu vou escrever um site, dá uma olhadinha aqui no bate-papo. Valdomiro, fala sobre o realismo. Valdomiro, pessoal, você que me acompanha na aula, o realismo é a linha pedagógica, é a linha filosófica de Aristóteles, que vai valorizar o real, ou seja, a relação da pessoa com o mundo. Ele vai valorizar muito a experiência, o contato do homem com o mundo, com as coisas, com o concreto. Ele não vai valorizar tanto o mundo das ideias, dos princípios abstratos. Ele vai dizer que a verdadeira aprendizagem da criança, por exemplo, do jovem, do adulto, é colocando a mão na massa, é fazendo, participando de projetos. Ele vai valorizar muito a experiência sensorial, o tato, o olfato, o paladar, o tom. Isso vai influenciar muito as correntes mais voltadas para pedagogias da experiência, né, dos projetos. Ficou muito claro, Valdomiro, pessoal? Beleza. Pessoal, esse link que a Ivanilda pergunta é o link do meu podcast. Você entrando nesse link, dá para ouvir também no Spotify. Você vai ver aulas de filosofia da educação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? E lá você vai poder ouvir, baixar no seu podcast, seu celular, de boa, né? É free, é grátis, então não precisa entrar na internet para baixar, tá bom? Os grupos que estão da pedagogia, que a professora Kátia me colocou, eu vou disponibilizar também esse link para vocês. Que ela adoraria estar em aula com vocês, sem sombra de dúvida. Marli, o dia da próxima aula, gente, vai ser o próximo sábado, também a partir das 8 horas. E daqui a pouquinho, às 9h15, eu vou fazer a webconferência de Sociologia da Educação, aulas 1, 2 e 3. Se você faz Sociologia da Educação, entra lá no AVA, que eu vou estar com vocês. Tá bom? Giovana, turma do teatro. Lá eu pedi para colocar também os podcasts, sim, Giovana. Dá uma... Esse exercício não conta ponto, não, Luciana. O que conta ponto é o fórum e os TEAs para vocês. Tá bom, gente? Eu estou gravando. Vocês conseguem ver aqui esse fiozinho branco? Ah, que bom que estão lá. Ótimo. Esse fiozinho branco é que eu estou gravando também no podcast essa aula. Então, além do AVA, do vídeo, vocês vão ter isso na forma de podcast. Por isso que está com 2 ferramentas aqui. Que bom, Alexandre, que estão lá. Ótimo. Gente, eu quero agradecer o carinho de vocês. Me desculpe aí, é muita coisa em pouco tempo. Sei que vocês querem analisar, anotar. Ouçam depois. Você que não pôde assistir a essa aula presencial aqui com o supergrupo, que eu vou citar nominalmente, assista de novo essa aula, ouça os podcasts, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Eu prorroguei os TEAs, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Muito obrigado de eu poder entrar na sua casa, compartilhar aí da sua gentileza. Se você gostou dessa aula, tem 2 grandes amigas que estavam preocupadas de alguma dificuldade de vocês em entender a matéria, que são a
professora Kátia e a professora Márcia, né? Eu falei, fiquem tranquilas, eu vou dar todo o carinho para o pessoal, vou explicar direitinho. Depois, então, dê um feedback para elas da webconferência que vocês gostaram, do entendimento, porque elas ficam também muito apreensivas. Eu sou coordenador também, dei uma tranquilizada nela, porque elas são muito delicadas, elas estão dando o máximo, e se você der um feedback positivo, elas vão ficar muito contentes, tá? Então, quem é aluno da Kátia, dá um retorno para a Kátia, quem é aluno da Marcinha, dá um retorno para a Márcia Polacchini, tá bom? Obrigado, Keila. Meu abraço carinhoso, meu beijo carinhoso para o Alexandre, para a Marilis, para a Luana, para a Camila, para a Catarine, para a Claudete, para a Daniele Lopes, para a Daniele Silva. Meu abraço vai para a Dinalva, para a Flávia e para a Giovana, vai para a Ivanilda. Meu abraço também vai para a Janaína, vai para a Jennifer, Jéssica, Júlia, Kátia da Silva, vai para a Kátia Barbeto, meu abraço, meu carinhoso, vai para a Keila, para a Larissa, para a Mara Rita, para a Márcia Regina, para a Maria de Fátima, vai para a Marli. Meu abraço vai para a Márcia, para a Patrícia, meu abraço também vai para o Rafael, para a Sabrina, para o Valdomiro, para a Vânia e para você que assistiu à nossa webconferência. Muito, muito obrigado de coração, fique Deus, e até a próxima, sábado que vem. Tchau, tchau.